Ora, boa tarde. Isto de falar a seguir ao Eduardo Pedroso não é tarefa fácil, mas vou dar o meu melhor. Começo por cumprimentar todos de forma genérica, dizendo boa tarde, caros cooperativistas. Eu queria depois à minha apresentação que fosse espelhada. Este 2025 é o Ano Internacional das Cooperativas, como sabem. É o ano em que é posto, as cooperativas constroem um mundo melhor, é o mote, e vem pôr em destaque o efetivo papel e a importância, o impacto que o setor cooperativo tem no mundo das pessoas e no mundo dos negócios. É um modelo que se afirma por conceitos, por princípios, com números, como aliás também foram apresentados pelo Eduardo Pedroso há pouco. Estes números provavelmente serão por vós conhecidos, mas nunca é demais relembrar estes indicadores de caracterização. Isto porque é sabido, nós falávamos ontem, estava a falar com a engenheira Aldina, porque à mulher de César não basta sê-lo, há que parecê-lo. E já aqui o Dr. Eduardo também falou nas percepções. É lógico que nós sabemos a importância e o impacto e o papel que as cooperativas têm. Mas temos que dizer, temos que divulgar, temos que dar a conhecer esta importância, porque senão estamos a falar para convertidos. E a ideia não será de todo essa. E também é importante não esquecer estes indicadores, porque é sabido que as medidas de política pública, para serem ajustadas, para se definir uma boa intervenção, para se intervir de forma ajustada no terreno, é preciso conhecer o universo da intervenção. E estes números tornaram claros que só por si só se percebe porque é que é importante e porque é que é uma mais-valia fazer uma aposta no setor cooperativo. Os sucessivos relatórios demográficos do setor cooperativo mostram-nos um setor com saldo demográfico estável, tendencialmente positivo, resiliente, com trabalho digno e crescimento económico sustentável. Tomamos conta de todas essas notas, mas também foi e tendencialmente continua a ser identificada a necessidade de incentivos à criação de novas cooperativas, de incentivos à consolidação do modelo cooperativo e também à modernização das ferramentas de trabalho das cooperativas já em atividade. Ora, no contexto das atribuições que a CASES tem em matéria de cooperativas, cabe-nos precisamente criar as ferramentas e disponibilizar os mecanismos que concorram para dar resposta a essas necessidades. Compete-nos, precisamente, desenhar medidas que promovam o fortalecimento deste setor, que promovam a constituição de novas cooperativas, que as fortaleçam e que as ajudem a modernizar. E compete-nos fazê-lo ancorados em programas fiáveis, escrutináveis, como não podiam deixar de ser, mas simples. E foi isso que decidimos fazer em 2022. E fizemos através da criação do lançamento do programa de apoio às cooperativas, um projeto piloto financeiro dedicado exclusivamente a entidades cooperativas. Foi criado com o objetivo de facilitar a constituição de novas cooperativas, fomentar a adequação legal das cooperativas em funcionamento e também com o objetivo de promover, como se referia, a modernização dos seus processos e ferramentas de trabalho com incidência na digitalização, operacionalizados em duas medidas autónomas, como podem ver. O programa foi lançado num modelo de piloto, isto para experimentarmos as medidas, percebermos se ia de facto ao encontro das necessidades, se havia adesão, se era necessário, se eram precisamente aquelas despesas que nós devíamos apoiar, se era a sua abrangência e as suas tipologias estavam efetivamente a ser ajustadas. E os resultados da primeira edição foram estes. Atribuição de cerca de 260 mil euros a 112 cooperativas, com uma taxa de execução financeira de 96%. Números que tornaram claramente a adequação e a pertinência, sobretudo a pertinência deste pequeno, grande apoio e a sua adequação aos aspectos, nos seus aspectos essenciais, mostrou-se também adequada a tipologia de despesas que eram elegíveis, sem prejuízo de alguns ajustes que fizemos. Por exemplo, a medida 2
tinha previsto uma rúbrica, uma linha de financiamento para formação na área da informática e na área digital e que teve 3 candidaturas. Claramente, essa linha de financiamento deixou de existir. Mantendo-se, no essencial, estas linhas do projeto piloto, duas medidas autónomas, conjugáveis, as cooperativas podem se candidatar a mais do que uma numa única candidatura, a simplicidade do processo, a simplicidade do percurso, do circuito e, sobretudo, a pertinência do apoio. Foram consecutivamente lançadas 2 novas edições, uma em 2023 e uma em 2024. Esta ainda não está encerrada. Há projetos que ainda, processos de candidatura que ainda não estão encerrados, que têm o seu término apontado para o final de maio, mas as restantes estão, obviamente, encerradas. Agora convido-vos a acompanharem-me num pequeno balanço do PAC nestas 3 edições. Os resultados continuaram a ser positivos, aliás, vê-se pelos gráficos o crescimento constante, quer do número de candidaturas, quer que também estão vinculadas ao aumento, ao esforço que a CASES fez em dar uma continuidade no aumento da verba disponível. Foi-se robustecendo o montante disponível e por aí também foram aumentando o número de candidaturas. No cômputo geral, foram disponibilizados 955 mil euros e foram cofinanciados 443 projetos. Como referi, o programa está assente em 2 linhas, uma direcionada para a comparticipação das despesas administrativas que as cooperativas incorrem com os custos derivados do registro de constituição, da alteração de estatutos das cooperativas e a partir da edição 2023, porque se percebeu que havia também essa necessidade, passou também a abranger os custos com a mudança dos titulares, a alteração dos titulares dos órgãos sociais. A outra medida, a segunda medida, como já aqui também acho que referi, foi direcionada para a comparticipação dos custos decorrentes de processos de inovação digital. Houve desde a primeira edição, e não era o que nós estávamos à espera, e daí as edições pilotos serem de facto importantes para experimentar, houve desde a primeira edição uma maior procura à medida 2. Aliás, é visível o aumento, mais de 3/4 das candidaturas são dirigidas à medida 2 e o valor atribuído no quadro desta medida absorveu 96% dos orçamentos que foram sendo disponibilizados. Isto também resulta, é claro, porque a possibilidade de apoio na medida 2 tem indexado um montante maior do que na medida 1, basta verem o valor médio dos apoios numa e numa outra medida. No entanto, o número de candidaturas é, de facto, significativamente superior na medida 2. Olhando com detalhe para cada uma das medidas, começando pela medida 1, tivemos 117 candidaturas financiadas. O tipo de despesa que as cooperativas queriam ver financiadas está muito equilibrada entre si, não há grandes diferenciais e o apoio atribuído suportou 79% das despesas em que as cooperativas incorreram. No que respeita à medida 2, o cenário é um bocadinho diferente. Há uma procura, principalmente por 3 tipos de financiamentos de coparticipação de despesas, com hardware, com websites, criação e remodelação de websites e software, e ainda assim, dentro destas 3 grandes linhas, destaca-se claramente a aquisição de equipamentos informáticos. Este programa alavancou um investimento de 1,3 milhões de euros, que foi suportado em 60% por verbas da CASES, através do PAC. Enfim, o balanço global, poderíamos analisar aqui uma série de outros indicadores, bastante interessantes, mas que não é a sede, outros indicadores como que cooperativas é que procuram o PAC, cooperativas é que são efetivamente financiadas pelo PAC, qual é a sua dimensão, qual é a sua longevidade ou o ramo cooperativa que pertencem. Mas, como vem aí no programa, diz que a mim me compete fazer o lançamento do PAC 2025, portanto não me vou deter muito por aqui, mas não posso partilhar com vocês uma curiosidade, que é, nós vimos com os dados que o Eduardo Pedroso há pouco nos apresentou, que os ramos com maiores números de cooperativas em Portugal é o agrícola, seguido dos serviços e depois da cultura.
Aqui, os ramos com maior procura do PAC é o agrícola, seguido da cultura, mas entra a solidariedade social. E, obviamente, sendo os ramos, quer a agricultura sendo o ramo com maior número de cooperativas, há um maior potencial de candidaturas, certo? Mas, se nós vemos a taxa, qual é que é o peso das cooperativas que beneficiam deste programa face ao total das cooperativas existentes? Posso-vos dizer que 12% das cooperativas agrícolas em Portugal já beneficiaram de projetos apoiados pela CASES, 24% das cooperativas de cultura já tiveram apoio da CASES e 25% das cooperativas de solidariedade social, um quarto das cooperativas de solidariedade social do nosso país também já beneficiaram do PAC. Bem, acho que isto está garantido a pertinência do programa, que mais não fosse por estes números. E, portanto, eu vou recentrar a minha intervenção para aquilo que devo. Como me referi, o objetivo central é fazer o lançamento e a apresentação das linhas gerais do PAC para 2025. Como disse o Dr. Eduardo, o melhor vinho ainda está ainda por servir. O melhor vinho está ainda por servir. Pronto, eu acho que nesta minha intervenção vai sendo hora de servir o melhor vinho e passar à parte do PAC 2025. Antes disso, só não podia deixar de vos acompanhar aqui, ao chamar a atenção para uma leitura deste balanço global. Nas 3 edições do PAC foram executados 824 mil euros. Estes 824 mil euros alavancaram um investimento total que não é despiciando, porque foi essencialmente dos fornecedores que nós tivemos a ver, são pequenos fornecedores, portanto também estamos a ajudar aqui a pequenos negócios. Alavancamos um investimento de 1,4 milhões de euros e se contabilizarmos a execução esperada da medida 2, que também, como eu já referi, a medida 2 ainda não estava finalizada, de 2024, conseguimos uma execução financeira de cerca de 97% do valor disponibilizado. Foram apoiadas nestes últimos 3 anos, estas últimas 3 edições, 272 cooperativas, algumas das quais nas 3 edições, apoio que implicou a análise de 619 projetos. E cada um destes 619 projetos teve os seus circuitos e procedimentos administrativos, técnicos, financeiros dedicados, que foram assegurados pelos trabalhadores da CASES, por trabalhadores da CASES de várias equipas. Não existe uma unidade funcional na CASES dedicada ao PAC. É um cooperativismo, é uma cooperação entre as várias equipas da CASES, é que permite que este programa tenha sido efetivado e, portanto, cumpre aqui, publicamente, e está gravado, agradecer e realçar o trabalho que as equipas da CASES têm feito para conseguirmos para conseguirmos estes valores e para conseguirmos este trabalho. Sem ele, nós não estaríamos aqui a fazer o balanço e não estaríamos aqui a apresentar a edição 2025. Pronto. Agora é que é chegada a hora. Vamos ao lançamento do programa de apoio às cooperativas. Como vimos, mantém-se, aparentemente, e todos os indicadores nos dizem que se mantém a necessidade das respostas, da resposta que se dá através deste financiamento. Mantém-se a necessidade de um programa simples, acessível e que continua a ir ao encontro das necessidades das cooperativas. E por isso foi hoje aberto o período de candidaturas ao PAC 2025, que vai decorrer até ao final de maio. Esta edição, lançada no Ano Internacional das Cooperativas, no ano em que o mote é as cooperativas constroem um mundo melhor, traz uma nova medida, dedicada precisamente à promoção do modelo cooperativo. As medidas 1 e 2, para quem já está familiarizado com o programa, mantêm de forma genérica os seus termos. Entrando em específico na medida 1, os procedimentos e pressupostos não têm grandes alterações, aliás, os custos elegíveis mantêm-se. Mantém-se o seu objetivo de cofinanciar ou de apoiar as despesas que têm com os custos administrativos e, para o efeito, será disponibilizado um apoio, uma comparticipação a fundo perdido de 85% dos custos apresentados. É também dada continuidade à medida 2, que é a medida mais procurada até agora, peço desculpa, e que visa, como relembro, a modernização
do setor cooperativo, em particular no que respeita ao processo de transição digital. No quadro desta medida, as cooperativas poderão aceder a um apoio até 4.000 euros para ressarcimento das despesas em que incorreram nestes processos de transição de inovação digital. Esta medida vai ter aqui uma alteração. Ao contrário das 3 edições anteriores, o pagamento vai passar a ser numa única tranche, como é a medida 1. Por isso, também é esperado que as cooperativas apresentem numa única tranche os comprovativos de despesas que querem ver confinanciados. E teremos a medida 3. A medida 3, ela própria também vai ser um bocadinho uma medida de piloto, porque vamos perceber que adesão é que vai ter, se é compaginável com as necessidades das cooperativas, se faz sentido, sendo certo que neste ano, no Ano Internacional das Cooperativas, fará claramente todo o sentido. Esta medida é dedicada à divulgação e à promoção do modelo cooperativo. Aqui também serão apoiados até 70%, no limite de 4.000, as despesas com ações de divulgação da imagem e da marca cooperativa enquanto exemplos do modelo cooperativo. Está ali descrito os custos elegíveis. Aqui também o pagamento será feito numa única tranche e, portanto, também é esperado que sejam apresentadas as despesas de uma única vez. Para esta edição estão disponíveis 500.000 euros. Num esforço, conseguiu-se um aumento de 57% face aos valores médios disponibilizados nas edições anteriores, até à data. Temos €500 mil de euros para a constituição de novas cooperativas, adequação legal do funcionamento das cooperativas, transição digital, modernização dos processos de trabalho e divulgação do modelo cooperativo. Bem, as candidaturas, como disse, já estão abertas, vão decorrer até 31 de maio. Poderão encontrar o formulário de subscrição das candidaturas no site da CASES. O site da CASES tem um mini-site dedicado ao PAC e garantimos que, mais uma vez, o processo será simples e de uso simplificado. Termino, como vê, enfim, fiz um esforço e acho que consegui. É sabido que até há um adágio próprio que diz que quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. Eu diria que o caminho para irmos mais longe, e estou a falar enquanto sociedades, ainda por cima nestes contextos de crises cruzadas, o caminho, a forma para irmos mais longe, mantendo o caráter humano, passa necessariamente pelo fortalecimento, ou passa pelo fortalecimento deste setor e pelo fortalecimento dos princípios que lhes estão por base. Este programa ser, ainda que pequeno, mas como perceberam, com resposta rápida e eficiente, e este programa pretende ser uma ferramenta para ajudar a concretizar este desígnio do fortalecimento do setor. Este programa é vosso, façam uso dele. Eu agradeço a vossa atenção. Se tiverem dúvidas, poderemos falar no Café e Bolos. Bolos é Esperança e o café, acho que é mesmo, não é? Bolos é Esperança minha. Se quisermos, se tem alguma dúvida, também poderemos falar no Café e Bolos mais daqui a pouco. Muito obrigada.